Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses, lendo, analisando, comentando e conversando aqui, trocando ideia com vocês sobre ideias, histórias de mangás enviados por vocês no meu e-mail, né? As pessoas sempre me perguntam como que fazem para enviar a sua história aqui para esse quadro, né, de análise de sinopses. Tem aqui o tutorialzinho na descrição completo. E antes de a gente começar o vídeo, deixa eu dar um recado aqui bem importante, bem legal para vocês aqui, uma novidade que eu torço para que anime vocês, né? Eu tô para fazer aí um negócio muito especial aqui no canal que eu nunca fiz antes, vamos fazer aí pela primeira vez. Tô me matando aqui de trabalhar para dar tudo certo, né? Que vai ser um evento de 3 dias, né? Vão ser 3 vídeos especiais que vão sair 3 dias seguidos, né? O grande lance desse evento é que eu quero pegar ali junto com você que está querendo começar o seu mangá e não começa nunca por diversos motivos, né? Que eu sei que acontece, né? Eu passei por isso. E nesses 3 dias eu vou apresentar ali quais são os principais erros e dúvidas e problemas que quem está começando a fazer o mangá ali enfrenta e que impede ele de começar e como passar por cima de todos esses problemas e começar de vez aí o seu mangá. Então é um evento para a gente não ter mais desculpa em relação a começar a fazer um mangá, e eu vou ter um anúncio muito importante também para dar nesse evento, é por isso que eu conto com a sua participação nele. Vai acontecer semana que vem, só que eu sei que o YouTube não notifica ninguém, não dá para contar com as notificações do YouTube, então é por isso que eu criei um grupo de WhatsApp fechado, né? Um grupo fechado que só os administradores do grupo vão falar, porque ele é um grupo para você não perder esse evento quando ele acontecer, porque os vídeos não vão ficar gravados no YouTube, então você tem que acompanhar eles enquanto tiver acontecendo ali. Então, para você garantir que você não vai perder, entra no grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. Então já pausa o vídeo, entra ali, já se inscreve, já garante ali no grupo, porque lá pelo grupo você vai ser notificado, a gente vai avisar, né? Eu vou avisar ali na hora que o vídeo estiver saindo, na hora que os vídeos estiverem saindo, para você garantir que você não vai perder, porque vai ser muito, muito legal. O link está aqui na descrição. Então, vamos aqui agora sim para nossa primeira sinopse. O nome dela é Terror Zumbi. Interessante, vamos lá. Nesse mundo fantasioso onde existem demônios, monstros, zumbis e muitas outras coisas, existe um restaurante que todas as pessoas visitam. Mas depois de um tempo pra cá, não depois de um tempo, mas depois de um tempo pra cá, diversas denúncias ocorreram e muitos surtos como olhos nas comidas, aranhas e muitas coisas nojentas. Para resolver esse mistério, um detetive é acionado. Quem está fazendo esses surtos com os clientes? Cara, gostei bastante. Eu sou apaixonado por histórias de detetive, né? Até é engraçado eu nunca ter feito uma. Na verdade, eu ia fazer uma. Cheguei a começar, a prototipar e tal, fiz todas as coisas. Fiz até algumas páginas ali de teste, né? Que eram para um concurso. Então eu tinha que apresentar essas páginas de teste para esse concurso, só que eu acabei nunca dando vida a essa história, né? Por sinal, foi o mesmo concurso que eu fiz algumas páginas de teste de Makai Meio. Eu nunca contei essa história aqui no canal, mas eu fiz Makai Meio e essa história de detetive para um concurso. E aí, óbvio, né, nenhuma das duas ganhou, mas depois eu fiz Makai Meio e essa história de detetive tá aí na gaveta para de repente algum dia ganhar luz, ganhar vida. Mas vamos voltar aqui para a nossa história. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei um pouco estranho é: se existem monstros, demônios, zumbis e coisas do tipo, seria estranho nesse mundo aparecerem essas coisas nojentas na comida, tipo olhos, aranha, sabe? Tipo, eles se incomodariam com isso, porque um zumbi, em teoria, já come carne humana. Então, aparecer um olho, beleza, é tempero, sabe? Alguns monstros também, né? Monstros conhecidos por monstros que devoram humanos e tal. Então, não me parece uma coisa que seria diferente. Eu acho que, dado o contexto dessa história, onde monstros existem, onde essas coisas existem e a história se passa num restaurante, talvez o que poderia acontecer de fato seria as comidas não serem mais essas comidas nojentas. Então, tipo, o que eles consideram nojento é tipo, um macarrão, arroz e feijão, sabe? O tipo de coisa que é o nosso tipo de comida, tipo pão, apareceu um pão lá e o pão não tá mofado, o pão tá normal, tá bonitinho. E aí esse é o seu grande mistério, sabe? Tipo, estão aparecendo comidas que esses personagens consideram como nojentas, mas que nós humanos, aqui no mundo real, é o que a gente considera como uma comida normal. Daria pra ser uma brincadeira até com isso e seguir a história da mesma forma. Porque pra mim, a princípio, pelo menos, não parece ter muita lógica, por exemplo, um zumbi se incomodar e achar nojento ter um olho na comida dele, sabe? Parece meio estranho. E aí a gente entrar nessa história de investigação com base nisso.
eu me pergunto como que seria desenvolvida essa investigação, porque me parece algo relativamente simples de descobrir. Mas o fato de ser simples de descobrir não necessariamente é uma coisa ruim, dado o tamanho da história. Se você fizer uma história mais curta, isso pode ser algo simples de descobrir e ser curioso, ser uma história divertida. Que vai ter ali um mistério, mas vai ser aquele mistério meio água com açúcar, sabe? Mais pra história ser engraçada, mais focada na comédia, na diversão ali, de ser uma história legal de acompanhar num número pequeno de páginas, sei lá, 30 páginas, sabe? 40 páginas você contou a história. Agora, eu não sei se esse mistério de comidas estranhas aparecendo em um restaurante é um mistério assim, misterioso o suficiente para encampar uma história densa mesmo e longa, sabe, por muitas páginas. Porque vamos parar a pensar aqui, a gente tem um restaurante, aparecem pratos diferentes, beleza, quem a gente vai investigar? Vai investigar o cozinheiro, o garçom, o cozinheiro, o fornecedor, sabe? Você tem ali uma linha muito direta e muito curta de etapas da comida ser preparada até ela chegar na mesa do cliente, digamos assim. Então, se não é o cozinheiro, é o garçom, sabe? Se não é o garçom, é o cozinheiro. Se não é o cozinheiro, seria o fornecedor. Apesar de que como que essa comida passaria pelo cozinheiro sem que ele percebesse que é uma comida nojenta, né? O nosso nojento aqui que seria uma comida natural, uma comida fresca e tal, e isso em boas condições pra gente, mas que seria ruim pra eles. Então, por isso que eu digo que é um mistério assim que ele não parece sustentar muito forte a princípio. É claro que eu não sei como é que o autor imaginou isso e talvez teriam forma assim de expandir esse mistério para ser algo maior e tal. Mas a princípio não me parece ser. Então, partindo do princípio que é um mistério simples de ser resolvido, a gente não focaria tanto no mistério em si, né? E sim mais na diversão da parada. Então apresentar personagens diferentes, personagens distintos, personagens que a gente acharia interessante ver eles ali, engraçados e tal, e de repente escancarar como se a solução fosse muito óbvia ali para um lado, tipo alguém que é muito suspeito, então a suspeita vai ir para ele, e talvez a história vai brincando exatamente no quão suspeito aquela pessoa é, e não ser ela, ou ser ela mesma porque ela é muito suspeita, sabe? Então, tipo, ou sei lá, ser tão óbvio o resultado, né, do mistério, tipo, sei lá, era o garçom o tempo inteiro, sabe? Tipo, o assassino é o mordomo. Tipo, ser tão óbvio que era o garçom que o detetive fala, não, ele é óbvio demais, então obviamente que não é ele. É isso que quem fez isso quer que a gente pense. No final era realmente o garçom, sabe? Seria algo interessante, algo legal de se acompanhar e divertido. Como eu disse, focando mais num lado mais realmente divertido da história e menos no mistério em si, sabe? Num lance mais sério. Eu acho que daria pra trabalhar um one shot muito, muito legal e muito divertido de se acompanhar com essa ideia aqui. Eu gostei demais. Aliás, eu acho que eu trocaria o nome de Terror Zumbi para o nome do restaurante, sabe? Algo assim. O restaurante pode chamar Terror Zumbi. E aí, de repente, o dono do restaurante é um zumbi. Seria legal. E aí, beleza. Você coloca lá, tipo, Terror Zumbi. E aí, sei lá, a primeira página do mangá você já mostra ali, tipo, que o nome do restaurante é Terror Zumbi. Acho que funciona. Ou, caso não, eu acho que ficaria legal colocar o nome do restaurante, já que ele é o foco central ali da trama. Né, nele que tá tudo acontecendo. Próxima sinopse se chama Majesty. Eu não sei como é que se lê isso. Seria majestade em inglês, né? Majesty? Não sei. Enfim, reinos estavam em guerra até que ela acabou, a guerra, né? O reino do gelo e o reino do fogo decidiram se juntar em um só, por questões políticas. Então a rainha do fogo se casou com o rei do gelo para selar a paz e da guerra formar um reino mais forte, certo? Deste casamento surgiram 2 filhos, Beatriz e Louis. A história começa com um ataque a esse reino, então o rei manda seu cavaleiro mais confiável levar Beatriz para bem longe. O menino Louis também é levado, mas no meio do conflito ambos se separam. A batalha termina com a morte de um reino ainda em construção, ok? Mas com os príncipes perdidos pelo mundo. A nossa história começa, de novo, quando Beatriz desperta seus poderes de gelo. Ela foi criada por um velho cavaleiro da confiança do rei durante a sua infância. Antes de morrer, ele conta tudo a ela. Agora Beatriz quer achar seu irmão e junto dele formar um novo reino. A história também mostra o ponto de vista de Louis, que deseja se vingar de quem matou seus pais e destruiu sua chance de ter uma vida normal. Interessante, a gente tem 2 protagonistas aqui que estão separados e a gente consegue trabalhar essa questão do objetivo dos dois e como cada um olha esse objetivo. Isso é bem
bem legal de ser mostrado, apesar de ser um pouco difícil, mas eu acho que dá para ser muito bem trabalhado. A gente tem um certo conflito aqui em relação a quando a história começa, né? Deu para perceber isso. Porque a gente tem ali o contexto, ok, o contexto bacana, né? Eles eram reinos em guerra, e aí sela uma paz, aí faz um casamento para selar essa paz ainda mais forte e tentar construir um reino maior dos escombros do que sobrou daquela guerra que com certeza estava destruindo os dois reinos ali. Talvez aí a gente precise colocar, né, quem é o grande vilão dessa história, talvez um outro reino que não queria isso daí, né? O primeiro Maccabeio, no primeiro volume de Maccabeio, ele trata exatamente de uma aliança entre dois reinos e de como um terceiro reino está tentando impedir essa aliança de acontecer para ele não perder poder em relação a um reino mais forte, né? Se você tinha 3 reinos aqui disputando em pé de igualdade, se 2 se juntam, esses 2 ficam mais fortes, pode subjugar o terceiro. Então faz sentido existir esse terceiro reino que vai querer impedir ali. O lance de onde ele tirou essa força. Talvez foi realmente um lance de ataque de oportunidade, porque toda essa relação ainda estava se formando. Porém, vamos pensar o seguinte. Quanto tempo levaria para esse reino se fortalecer? Porque a gente tinha um cenário de guerra, aí a gente tem 2 reis, né, entre aspas, ali se casando. Pode ser que eles eram príncipes ainda na época, para ser uma parada meio Romeu e Julieta ali para justificar, porque se os reinos estão em guerra, eles têm supostamente um motivo para estar em guerra. E se eles vão selar a paz e ter esse casamento, pode ser, sei lá, ou porque os reis fizeram seus filhos se casar para selar ali, ou os reis não queriam, e aí os filhos também, sei lá, quiseram, sabe? Tem que ver como é que vai trabalhar essa questão política da parada, de tipo, qual que é o motivo que levou eles a se unirem e qual que era o motivo que tinha levado eles a guerrearem antes, sabe? Para poder ter essa mudança. O que gerou essa mudança de decisão? Mas beleza. E talvez essa mudança de decisão possa até ter a ver com esse ataque que eles vão sofrer depois para deixar a história toda amarradinha ali, toda ligada, né? Para ter, tipo, tudo tá ligado entre si, não ficar com vários eventos aleatórios. Quanto mais eventos aleatórios separados, maior a história parece, mais coisa você tem que explicar e às vezes tem mais chance de ter algumas pontas soltas ali, algumas coisinhas que fica meio estranha. Quanto mais você coloca a história ali mais intrínseca, mais tudo girando ali dentro de um mundinho, fica mais fácil do leitor entender ali e as motivações talvez fica até um pouco mais fácil de ser trabalhadas e principalmente você consegue contar uma história um pouco menor, de modo que a história fica mais coesa ali e tal, com menos risco de ter algumas pontas soltas. Vamos lá. Aí a gente teria esse início aí que seria o ataque, esse suposto início, né? Que seria o ataque e os gêmeos se separando, gêmeos. Eu estou admitindo agora que eles são gêmeos, mas não nada fala que os irmãos se separando. E aí depois fala que a história começa quando a Beatriz começa a despertar seus poderes. Se a Beatriz foi criada por um cavaleiro lá desse reino, então ela sempre soube de tudo, né, desde sempre. E talvez o Louis não. Aí entraria a questão, né? Como que o Louis ficou sabendo, como que ele sabe da sua origem, como que tudo isso funcionou em relação ao Louis. Talvez ele descobriu isso de outra forma, por isso que ele despertou um sentimento mais de vingança e não o sentimento de justiça, digamos assim. Apesar de que geralmente quem busca por vingança também muitas vezes acha que está buscando por justiça. Só que aí a justiça acaba se convertendo em vingança, né? De qualquer modo, teria que ser trabalhado como que o Louis ficou sabendo disso, né? Como que foi essa separação, como que ela se deu para mostrar como que é a criação de cada um. Talvez realmente o ponto central de início da história poderia ser do ponto de vista da Beatriz, ela descobrindo os poderes e tal, e aí ao longo da história talvez a própria Beatriz possa narrar como que foi esse início, né? Possa ou sei lá, pode ser ela ouvindo desse cavaleiro a história dela, e aí através da Beatriz descobrindo a própria história, a gente vai descobrir também a história, todo esse contexto que foi narrado, inclusive a separação, sem que isso necessariamente precise ser mostrado na timeline da história, sabe? Seja mostrado através desse flashback, entre aspas, que seria o cavaleiro contando para a Beatriz. E aí, eu diria que até seria interessante na história dar um certo mistério sobre o Louis de início, pra gente achar que é só a Beatriz e que realmente vai ser essa busca dela atrás do Louis. Aí quando a gente terminar de contar todo esse arco da Beatriz, de ela falar, vou atrás do meu irmão, aí sim mostra o irmão e mostra todo a mesma coisa, como que foi o processo dele de descobrir todo o passado dele e chegar nessa conclusão de que ele quer se vingar e tal. Porque aí entra aquele lance, né? O que ele precisa para se vingar? A Beatriz está indo atrás dele para poder reconstruir o reino. Ele supostamente estaria indo atrás de outro reino para poder, sei lá, matar o rei daquele reino, já que é isso que ele quer, essa vingança.
E aí só, talvez, sei lá, formando um exército, formando alguma coisa. Ou realmente só tentando ir lá na cara e na coragem, ser mais stealth ali, tentar entrar ali de algum modo, sei lá, ganhar a confiança da guarda real para poder, enfim, ele traçar o plano dele da vingança dele, né? Então, primeiro a gente foca na Beatriz, mostra até o momento onde ela vai definir o objetivo dela, depois a gente muda pro Louis e mostra até o momento onde ele vai definir o objetivo dele. E aí sim, objetivos setados, né? Objetivos ali definidos, aí a gente vai desenrolar a história em como que eles vão se encontrar, qual que talvez vai ser, vamos falar, a relação entre eles, já que eles têm objetivos parecidos, porém distintos, né? Aquele negócio de tipo, os dois talvez tenham o mesmo fim, só que os meios deles são diferentes, e aí vai ter certos conflitos e coisas do tipo. E eu acho que essa vai ser a parte mais interessante da história, esse conflito entre os personagens e essa relação aí de quem está mais certo no seu objetivo. E aí é interessante, talvez, quando a gente está falando assim, quando a gente tem um personagem que ele está buscando vingança e o outro que está buscando reconstruir o reino, a gente, obviamente, toma um lado nessa história e fala, o moleque da vingança é ruim, é mau, e a menina que quer reconstruir o reino é boa. Então é interessante quando a gente tem coisas assim que parecem estar muito definidas numa história, a gente colocar situações onde essa definição ela se torne um pouco mais turva, um pouco mais nebulosa ali. Então, por exemplo, a menina, ela, nesse processo dela de reconstruir o reino, ela acaba sendo muito ingênua. Então, em várias situações, ela acaba sendo tão ingênua que a gente olha e fala assim, esse objetivo dela todo bondoso assim não vai dar certo desse jeito. E aí nesses mesmos momentos seria onde como que é o nome dele? Louis, onde o Louis, que seria mais agressivo, mais violento ou algo do tipo, e nesse objetivo de vingança dele pareceria estar mais certo porque ele iria conseguir tomar a rédea de certas situações por conta exatamente de ser assim. E aí a gente vai deixando o leitor naquela dúvida de tipo, pô, qual lado que é melhor? Qual lado que é o melhor seguir? Porque senão ele vai ficar claramente tipo, tendencioso para um lado. E aí é função do autor, até para o Louis não cair no... Vamos dizer assim, a gente ficar só torcendo pela Beatriz e não ter muita empatia e simpatia, não se importar muito com o Louis, é função do autor ali colocar eles em situações onde o Louis se destaque para a gente também torcer para ele e o leitor também ficar nessa dúvida ali entre qual dos dois ele deveria seguir, qual dos dois ele deveria se importar mais, tal, e aí isso vai mantendo o leitor dentro da história e cada vez mais curioso em relação ao destino dos dois e qual dos dois vai vencer, digamos assim, no seu objetivo ali final, né? Seja realmente concretizar uma vingança ou seja tentar erguer um reino, sei lá, através de respeito, bondade e coisa do tipo, vamos supor. Ok, nossa próxima sinopse chama Legendary Swords. Eu acho que dá pra chamar de espadas lendárias tranquilamente, até porque as palavras, não sei. O Legendary e lendárias, Legendary é legal, mas lendária também é uma palavra que pra mim tem um som, uma sonoridade bacana. Então eu chamaria de espadas lendárias ou algo assim. Ou alguma coisa mais específica, né? Porque espadas lendárias também parece um nome meio genérico. Quando eu falo genérico, tipo assim, você não consegue ter uma ideia imediata do que a história vai se tratar só falando assim, espadas lendárias, sabe? A sinopse ela tá um pouco grande, então eu vou ler ela aqui até um certo ponto pra gente poder discutir e conversar sobre ela. Vamos lá. Um garoto normal, sem nada de diferente, chamado Naone, estava indo para a escola quando ele vê algo gigante chegando na Terra. Logo após ele corre para a escola e olha a TV que tem na escola. Tá bom. Na TV a jornalista está falando que o meteoro Janome está caindo na Terra. E esse meteoro matará todas as formas de vida da Terra, então o governo manda alguns astronautas em foguetes para ver se tem como impedir o meteoro. Quando os astronautas chegam lá, um astronauta chamado Johnny joga seu foguete com uma bomba no meteoro. Até conseguem destruir o meteoro, mas dentro desse meteoro, tinham criaturas estranhas que ninguém sabia o que eram. É assim que se iniciou a guerra nuclear, humanos versus essas criaturas não identificadas. A vida na Terra mudou com toda essa guerra, mas alguns dias depois do início da guerra, as duas raças tinham bomba nuclear preparadas para destruir um outro. Tem aqui a continuação da sinopse. Tá, e aí fala como é que entraria a espada na história. Tá bom, ele dá um suposto spoiler de como que seria aqui o final da história, mas vamos analisar esse início aqui, pra gente ter uma ideia.
parece um negócio assim bem, vamos dizer assim, imediatista, sabe? Tipo assim, o negócio acabou de acontecer e já vai fazendo um monte de coisa. Tipo, tanto que em dias supostamente tudo mudou e aí você tem todo esse lance aí de uma espada. Eu particularmente acho estranho quando a gente junta coisas que seriam consideradas como mágicas com uma coisa mais científica. Pra mim essa história é uma clássica história de ficção científica, né? Tem um meteoro vindo pra Terra. A gente usa tecnologia humana normal de jogar um foguete lá com a bomba nuclear, explodir um meteoro e aí saem criaturas que seriam, sei lá, já que é de um meteoro, a gente vai considerar essas criaturas como alienígenas, não necessariamente demônios, sabe? Ou algo assim. Aí quando você coloca uma espada lendária, eu tô lendo aqui a parte do final, porque ele diz que no final o protagonista vai usar uma espada lendária e isso já tá no título, né? Espada lendária. Me parece uma coisa que não casa, sabe? Em como que vai ser trabalhado isso. Não que não necessariamente o protagonista não possa usar uma espada. Shingeki no Kyojin, os personagens usam espadas, mas dentro da história eles têm justificativas do porquê aquela arma em específico é mais eficiente contra os Kyojins, né? Os titãs, titãs que é a tradução, agora que eu lembrei. Enfim, então você consegue justificar dentro de uma história, mesmo ela sendo de ficção científica ou mais voltada para um lado mais tecnológico, mais científico, um uso de espada. Do jeito como eu sinto que foi apresentada a espada aqui, apesar de eu não ter lido, me parece um negócio meio mágico, um artifício meio mágico, e aí fica meio, sei lá. Ainda mais se fala que em pouco tempo as duas raças, né, tanto essas criaturas quanto os humanos, tinham bombas nucleares e estavam preparados para destruir o mundo, sabe? Essas criaturas então são inteligentes, sabe? O meteoro era meio que uma nave que estava vindo para a Terra. Como que exatamente isso funciona? Eu imaginei, à primeira vista, as criaturas como realmente, quando você fala a palavra criaturas, eu imagino monstros ou coisas do tipo. Então, umas coisas mais bestiais, meio que como um animal selvagem, sabe? Que parece que não raciocina muito, ele só quer ali sobreviver e atacar e matar, enfim. E aí a raça humana tem que lutar, tem que enfrentar essas criaturas de alguma forma. Então eu sinto que uma coisa para mim não está casando necessariamente junto com a outra. Uma parte que foi apresentada para mim, ela não está casando com outras partes. Então, e como eu disse, fica muito rápido. Então essas criaturas, elas eram desse jeito, elas saíram para atacar. Qual é o objetivo delas? Por que elas estão ali atacando? E aí, beleza, por que elas vão destruir aquele mundo que elas estão atacando? Ou algo do, sabe? Me parecem muitas coisas assim, algumas ideias jogadas. Sinceramente, eu dividiria essa história em algumas outras histórias. Talvez uma das coisas que esteja acontecendo aqui é que o autor teve várias ideias, e aí ele, como a maioria das pessoas, quando pensa em fazer um mangá, acredita que vai fazer só um mangá na vida, a gente tenta juntar todas as ideias naquele único mangá. Isso aconteceu comigo também lá no meu primeiro mangá, eu também fiz isso. E a história acabou virando ali uma salada de fruta com várias coisas. Inclusive, esse é um dos pontos que eu menciono, que eu vou mencionar no evento que vai rolar aí semana que vem no canal, do qual eu falei aqui no início do vídeo. Esse é exatamente um dos pontos que eu vou citar, que é quando a gente tem um monte de ideia, junta tudo numa história só e acaba ficando uma coisa meio confusa que talvez a gente nem tenha capacidade de conseguir contar ali de fato. Porque já fica confuso às vezes só quando você está explicando a sua história, a sua ideia. Imagina tentando colocar aquilo realmente dentro de um mangá, dentro das páginas, dentro ali dos acontecimentos. É mais difícil ainda de você fazer. Então, eu particularmente dividiria essa história aqui em algumas outras histórias. Então, a gente faria uma história talvez de ficção científica, talvez mesmo com a ideia de um personagem que tá indo para a escola e aí tem esse lance do meteoro e o mundo é atacado por criaturas e tal, e a raça humana talvez se vê obrigada a jogar bombas atômicas com capacidade de destruir boa parte do mundo para poder se livrar dessa ameaça e tal. Beleza, me parece uma história legal. A história onde o protagonista pega uma espada e aí ele tem que usar essa espada que gera um escudo e o mundo é destruído por criaturas também pode ser uma outra história, talvez uma história com uma pegada mais medieval, mais de magia mesmo e tal, e aí englobar realmente isso. A gente pode ter o mesmo mote, né, das duas histórias, de serem criaturas, no caso as primeiras vindas do espaço, então deixando realmente uma pegada mais de ficção científica, e aí a gente usa a tecnologia humana
contemporânea, real, e numa outra história talvez realmente mais focada nesse mundo de magia, então nesses mundos mais medievais, onde essas criaturas elas podem vir de realmente tipo de uma outra dimensão, do submundo, realmente de uma parada que combina mais com esse contexto de magia, de feitiçaria, e aí onde a gente pode ter sim uma espada lendária com a magia protetora e tal, e aí funcionar da mesma forma. E talvez realmente, a gente sempre vê essas histórias de magia, onde o objetivo do vilão é, sei lá, destruir o mundo. E parece aquele objetivo meio besta e meio que nunca vai ser realizado. Fala, ele não vai destruir o mundo. E aí numa história onde o objetivo do vilão é destruir o mundo e ele consegue de fato destruir o mundo e o personagem consegue se defender, mas nesse processo tipo, ele defende só ele, sei lá, mais uma dúzia de pessoas e o mundo realmente foi destruído, seria um final ali interessante, meio chocante, tipo, cacete. Não é que o vilão destruiu o mundo mesmo, não é que ele conseguiu destruir o mundo. Daria para funcionar, de novo, dentro desse contexto ali realmente de magia, de algo mais assim. Eu acho que dá para dividir e fazer duas histórias, onde a gente consiga trabalhar dentro ali daquele certo arcabouço, vamos dizer, de características que combinem com a história para não misturar muito. Porque quando você mistura, sei lá, essa magia com a tecnologia, com o mundo contemporâneo, com alienígenas, astronautas e coisa do tipo, você necessita de muitas explicações. E quando você dá muitas explicações para o leitor, tem chance de alguma coisa ali não casar, de ele não engolir, não comprar alguma coisa. E se ele não comprar alguma coisa dessas suas explicações, tem chance de toda a história cair por terra. Então, tentando deixar ali uma história mais fechada, mais centrada ali, sem expandir para muitas coisas assim diferentes, você consegue contar uma história melhor. Eu sinto que você consegue contar uma história melhor quando ela é mais centrada. Principalmente quem está começando, né? Quem está fazendo ali seu primeiro mangá, sua primeira história. Quanto mais fechada a história, mais concentrada ali dentro de um conjunto de regras mais específico, mais tranquila para você conseguir contar essa história e contá-la de uma maneira boa, para focar no que importa de verdade, que é em contar uma boa história e tal, e seguir com isso. Eu diria isso facilmente. Última sinopse aqui do dia, o nome dele é Beemo, Become a Monster. Eu acho que seria Become né? A Monster, Become a Monster, enfim. Mas eu gostei da traduçãozinha B.mo. Achei legal, gostei. Vamos lá. O mundo é dominado por pessoas específicas. Os demônios, os humanos fazem um trato com esses monstros em troca de riqueza e mulheres. Os demônios podem fornecer tudo o que desejam pelo preço certo. Ah, tá, específicas, Tá bom, é porque tá sem vírgula, aí ficou mega confuso. Então tá, o mundo é dominado por pessoas específicas, os demônios. Aí seria um ponto. Os humanos fazem tratos com esses monstros, que são os demônios, em troca de riqueza e mulheres. Os demônios podem fornecer tudo o que desejam pelo preço certo. A história inicia com o protagonista, Beemo. Ah, o nome do cara é Beemo. Ah, achava que era realmente só por causa do Become Monster. Ok. Que vendeu sua alma em quatro partes aos demônios em troca de poderes, para vingar seus pais que foram mortos por um cobrador de demônios. Beemo é uma criança maldita, entre aspas, uma criança que nasceu com a ajuda de um demônio. Por esse motivo, sua alma não valia muito. Interessante esse conceito. Por esse motivo, os demônios ofereceram poderes horríveis a Beemo, que utilizou desses poderes para matar o cobrador. Após terminar sua vingança, Beemo perdeu seu sentido de vida e encontrou um novo. Vou buscar minha salvação. Agora Beemo mata os demônios para recuperar sua alma, mas ele poderá derrotar criaturas tão temíveis. Não entendi isso. E aí ele comenta aqui, né, numa nota, que a existência dos demônios no mundo é algo comum. Cara, eu gostei bastante. Apesar de que, assim, ficou meio confuso, mas eu entendo que eu consegui captar a ideia da história. Ficou um pouco confuso aqui pelo jeito como está escrito. Inclusive, isso é algo importante. Eu vou adiar um pouco aqui, falar especificamente sobre a história e vamos falar sobre algo que é muito importante. Porque vamos pensar o seguinte... você precisa... A capacidade de um autor está na sua... A qualidade de um autor está na sua capacidade de conseguir passar para o leitor a história que está na cabeça dele. Inclusive, vou falar de novo, isso é mais um dos temas que eu vou comentar no evento que vai rolar semana que vem. Então se inscreve, entra aqui no grupo de WhatsApp para garantir que você não vai perder esse evento. O grupo também está nos comentários fixados aqui. E aí, como eu disse aqui, né, eu consegui captar a ideia aqui, só que o jeito como está escrito foi meio confuso, foi meio complicado. E isso é algo que precisa ser visto e precisa ser estudado pelo autor, porque,
Como eu disse na sinopse anterior, se você não consegue transparecer aqui, explicando mesmo a história, quais são as suas ideias, quais são as suas intenções e tal, como a história anda, quais são as regras da história, fazer isso nas páginas de um mangá é muito mais difícil do que fazer isso num texto corrido onde você está realmente explicando, né? Assim, vamos imaginar o seguinte: você conversando com seu amigo e contar como é que é uma história para ele é muito mais fácil do que você colocar aquela história realmente no papel e tal, tendo que fazer todas as questões narrativas, de viradas, deixando a história passando emoções e tal, com conflitos, trama, toda a parte ali que envolve realmente contar uma história. Então, é algo que realmente tem que ser visto, né? Você, na hora que você escreve a sua história, ela está sendo passada de maneira clara, se nem assim, nem escrevendo, nem como se você estivesse contando para um amigo, ela está muito clara, então você tem que continuar escrevendo, continuar revendo, continuar relendo para você aprender isso, porque é uma etapa assim essencial para o autor conseguir passar a sua história. Se ele não consegue passar a sua história, ele definitivamente não consegue ser um autor. Não estou falando aqui que é o caso do nosso autor de Bemo, mas tá ali, dá para melhorar o jeito como essa história é passada, porque eu consegui ainda entender a ideia, consegui achar aqui bem interessante vários conceitos, porém ali eu daria para dar uma melhorada aqui na apresentação da história, digamos assim. Ok, puxão de orelha à parte, vamos começar a falar aqui um pouco da história em si. Eu gostei muito da ideia de que, né, esse lance dos contratos com os demônios são algo muito comum no mundo, né, um mundo efêmero onde todo mundo consegue as suas coisas trocando sua alma por demônios, e aí você tem, exatamente, né, faz sentido pra caramba. Se as pessoas nesse mundo conseguem as coisas através de demônios, faz sentido que um casal que não consegue ter filhos vá recorrer a um demônio para conseguir também ter um filho. Faz todo sentido isso acontecer num mundo dado esse contexto. E aí essa criança que nasce a partir da ajuda de um demônio, a alma dela não vale muito, porque boa parte da alma dela já foi comprometida por um próprio demônio. Ela não é um humano puro. Achei muito, muito legal esse conceito. Muito, muito legal esse conceito mesmo. Acho interessante também a gente não focar só na vingança do protagonista, né? Porque aí é aquele negócio, né? A gente tem várias e várias e várias histórias de vingança, mas a gente focar exatamente naquilo que vem depois da vingança. Então toda a história de vingança que a gente já conhece e muitas vezes já está até cansado de ver, já foi contada, já aconteceu. A gente vai ver agora o aftermath, né? A gente vai ver agora o que acontece depois, que é a pessoa vendo que aquela vingança que consumiu a vida dela não levou a nada, não trouxe um sentimento de satisfação, não trouxe algo bom que a pessoa acreditava que ia sentir. E agora ela fala, caramba, joguei minha vida, literalmente joguei minha alma fora para essa vingança que não me acrescentou em nada. Então, o que eu posso fazer agora? Eu não estou sentindo nada. Eu vou tentar pelo menos recuperar a minha alma. E aí, a gente seguir nisso, esse objetivo do protagonista de tentar, sei lá, achar talvez o demônio para o qual ele vendeu a alma, né, os 4 demônios para o qual ele vendeu a alma dele, que já não vale muita coisa, para tentar recuperar. Como que ele vai matar esses demônios? Aí tem que entrar, né, encaixar em toda a lore, todo o escopo do mundo dessa história, mas dá para acreditar que ele consiga isso de alguma maneira. Mas achei muito, muito legal o objetivo do protagonista. Eu acredito que ele tem que ser muito bem trabalhado nessa questão de como a vingança consumiu ele e não valeu a pena, sabe? Eu acho que isso é o grande chunk da história que vai fazer a gente se apegar com esse protagonista. De ver que tipo, ele seguiu a vida inteira por um objetivo que não valeu a pena e talvez através desse ensinamento dele, dessa percepção dele, a gente também consiga fazer aquele negócio que é o que uma história tem de grandioso, que é passar algo para o leitor. E aí passar para o leitor também esse pensamento, esse questionamento de será que o motivo pelo qual eu estou dedicando, será que as coisas que eu estou fazendo na minha vida, será que as coisas aos quais eu estou dedicando minha vida vai valer a pena lá na frente? Será que eu não deveria repensar algumas das escolhas e decisões que eu tomei na minha vida para eu não sentir também esse arrependimento, eu sentir que aquilo foi para nada? Porque muitas pessoas, por exemplo, têm como grande objetivo da vida, sei lá, enriquecer e tal, conseguir assim, e aí acabam perdendo a vida inteira em busca disso, e quando chegam lá e conseguem atingir, né, a riqueza, por exemplo, percebem que, tipo, caramba, eu joguei minha vida toda fora e agora, sei lá, isso aqui não é aquilo que eu imaginei que era. E tem várias coisas que são assim, né? Existem milhões de coisas, sei lá, vamos tentar traçar um paralelo aqui até com a nossa própria realidade, que é a minha e é de todo mundo que está aqui, né? Sei lá, você dedica a sua vida inteira para ser mangaka no Japão, e aí quando chega, consegue, sei lá, ser mangaka no Japão, você dá de cara com aquela realidade que é um trabalho árduo pra caramba, que
praticamente mata você, que obriga você a não ter vida só para trabalhar e tal, e não consegue ainda todo aquele dinheiro que achou que ia conseguir, né? Só o suficiente para pagar as contas, pagar os assistentes e realmente se matar de trabalhar ali o dia inteiro. E você fala, caraca, não sei se valeu a pena me dedicar tanto para isso, sabe? Era esse o sonho que eu tinha. Então, tudo na vida pode ser levado a esse questionamento de será que eu não estou me iludindo, achando que isso que eu estou seguindo vai me dar algo incrível que na realidade, na verdade mesmo, na vida real, não é desse jeito e eu vou me arrepender lá na frente? E eu acho que é isso que esse protagonista pode passar para o leitor diretamente, porque ele já viveu isso. A gente não vai ver toda a jornada dele até chegar nisso, até porque a gente já conhece essa jornada por várias outras histórias que a gente viu de vingança, mas a gente vai ver exatamente o peso que ter feito essa vingança gera nas costas do protagonista e do que ele perdeu em relação, buscando esse objetivo cegamente. Muito legal, acho muito legal essa ideia. E gostei muito da ambientação da história também. Achei muito da hora. Dá até para fazer outras histórias ambientadas nesse mesmo mundo, com outros personagens, histórias fechadas e tal. Acho que é uma ambientação que dá para manter em várias histórias diferentes. Muito maneiro. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo inteiro, chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Eu cheguei até aqui, porque eu sempre gosto de ver quem assistiu o vídeo inteiro. E nesse caminho até os comentários, entra aí no grupo do WhatsApp para poder ser notificado e saber exatamente quando vão sair os vídeos aqui do nosso evento Comece o Seu Mangá Hoje. Esse é o nome do evento, que é para acabar as desculpas de que eu não consigo fazer o meu mangá, eu tô tentando, eu tenho essas ideias, eu escrevo aqui 1 milhão de sinopses, 1 milhão de ideias, mas eu não consigo desenhar minhas páginas. A partir dessa semana, né, da próxima semana, você vai conseguir começar a desenhar o seu mangá. Então se inscreve aqui para garantir que você não vai perder esse evento especial aqui que vai rolar no canal. Valeu por ter assistido e vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, falou!